Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Egresso, um podcast que traz histórias reais de quem passou pela UEPB e hoje inspira através de sua trajetória. E hoje é uma honra receber aqui o professor Francisco Anderson, que também é coordenador do projeto Sempre UEPB. Ele tem uma trajetória inspiradora, marcada não só pela formação acadêmica, mas também pelo compromisso com a educação, com a transformação de vidas. Professor, seja muito bem-vindo, tenha uma boa noite. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar. Quem é Francisco Anderson, tanto na vida profissional quanto na pessoal? É, Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos assistem. Eu me chamo Francisco Anderson Mariano da Silva e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa simples, de pé no chão, né? Alguém que veio de baixo, né? Até chegar onde eu cheguei, mas eu costumo me caracterizar como sendo alguém que tem a simplicidade como um marco significativo da minha vida. E agora, voltando um pouco no tempo, quem era você quando entrou na UEPB? De onde você vinha? Quais eram os seus sonhos, dificuldades? Ah, boa pergunta. Essa aí é uma pergunta que faz já a pessoa lembrar um pouco das raízes, né? Quem eu era? Eu era um jovem que batalhava lá em Conceição, né? Eu fazia mandado para as pessoas, né? Eu fazia, dava recados. Eu trabalhava numa lan house de um amigo meu lá em 2006, o último ano do ensino médio, né? E aí eu trabalhava nessa lan house, eu gravava CD da época, aquele CD ao vivo, trabalhava com impressão e tinha um sonho de ser advogado na época, não era nem fazer licenciatura em computação como eu fiz na UEPB. Eu não imaginava que iria estudar em Patos ainda em 2006, então eu tinha aquele um trabalho, né? Eu trabalhava lá em Conceição, que eu sou natural de Conceição, então eu tinha essa eu era um jovem sonhador, né? Porque eu não tinha condições nenhuma financeira, eu não tinha é, perspectiva em termos de dizer, poxa, como é que eu vou fazer para estudar fora? Será que eu tenho condições? Né? E eu tinha uma vida bastante sofrida, né? Eu de família pobre, porque a minha família não tinha condições, eu fui criado por minha avó, né? Minha avó veio a falecer em 2002 ainda, eu tinha 15 anos de idade, então bem antes, né? Mas eu tinha aquele mente que eu queria estudar. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de correr atrás, né, dos meus objetivos. Mas antes da UEPB, eu trabalhava numa lan house lá de um amigo meu lá em Conceição. Eu entregava os CDs dele. Então eu tinha essa correria, né, antes de vir para Patos, mas eu não tinha perspectiva de vir para Patos. Então em 2006 eu fiz vestibular para cá e em agosto de 2007 foi que eu vim para Patos, né? E aí eu não sei como é que se você vai perguntar algumas questões em relação a Patos, mas é, a trajetória foi essa, né? Filho de pessoa de família pobre que buscou estudo para vencer, tá? Então essa foi a meu início de trajetória ali antes da UEPB. É aquela transformação da vida do pessoal, da pessoa pelo estudo e Sim. pelo trabalho. Aí, a partir disso que você viveu no início, como foi dar continuidade a essa trajetória dentro da universidade? Teve momentos em que as dificuldades falaram mais alto ou que você pensou em desistir? Teve, com certeza teve, né? Sempre tem. Eu, quando eu cheguei em Patos, eu vim dividir apartamento com um grande amigo meu, né? Halberg, inclusive. Era Halberg, Vandeilson e José Hildo. Eram três amigos que... Dois, a gente estudava os dois ensino médio juntos.
E estes caras me ajudaram bastante, mas eu vim, foi fruto disso, né? De, dessas amizades, eu comecei a dividir apartamento com eles, né? Aqui. Então, no começo era aquela dificuldade, né? De, tipo, não ter dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro pra nada, assim, pra lanchar e tudo mais. Eram as pessoas que me ajudavam, né? No primeiro momento eu tinha uma ajuda de R$ 200 que alguns amigos lá de Conceição me davam em 2007. Então R$ 200 para tudo. E aí a família desse Halberg, né? Desse meu amigo, é quem o que mandava para ele mandava para mim. Então foi quem me ajudou, né? De certo modo. Então tinha toda essa dificuldade, assim, de não de não ser nada fácil, né? Eu pensava, eu dizia, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? E ainda no primeiro período, mas chegando em Patos eu já comecei ali na faculdade a fazer amizades, já tentei entrar em projetos de extensão, tá? No segundo semestre eu já estava como voluntário de um projeto de extensão, eu já era voluntário, eu já ensinava, porque era um projeto de extensão voltado para docência, para ensinar a comunidade aqui da cidade de Patos, dar aula de informática básica. Então, eu já cheguei, já fiz amizade. Sempre que tinha dificuldade, eu procurava os professores para tirar dúvida, para estudar. E sempre pedia que quando tivesse uma oportunidade de alguma coisa, de bolsa e tudo mais, que se pudesse indicar meu nome, eles indicassem. Eu sempre era aquele aluno dedicado, assim, esforçado, sabe? Eu não era o aluno nota 10, eu era aquele aluno nota 7,5, 7, mas aquele aluno que sempre corria atrás, sempre buscava tirar nota boa, então eu sempre corria atrás, mas as dificuldades eram essas, tá? Assim, de início, de não ter condições nenhuma, e por meio desses amigos eu consegui, né, trilhar ali dentro da própria universidade, né, em termos de continuar no curso. Então teve um começo muito difícil, sabe, Daniel, né? Então as pessoas pensam que olham pra mim hoje, dizem, ah, não, Francisco é o quê? Ah, hoje doutor e tal, mas se eu olhar pra minha história há 20 não, 18 anos atrás aí, então nós vamos ter um marco considerável, tá? De chegada. Então, alguém que correu atrás, alguém que não desistiu, alguém que viu nos estudos, repito, uma possibilidade de se transformar. Certo, dentro dessa caminhada sempre existe um momento que marca mais. Teve alguma situação específica durante a graduação que você percebeu que um ponto de virada na sua vida? Teve foi em janeiro de 2010. Janeiro de 2010, eu achei que eu ia desistir do curso, tá? Então foi um momento ali de muita aflição, porque eu não tinha recurso nenhum, algumas pessoas não iriam mais me ajudar, então eu fiquei apreensivo. Foi aí onde a mãe do meu amigo lá, né, do Halberg, juntamente com ele, com outro irmão dele, que resolveram arregaçar as mangas, e eles tomaram a frente em termos de financeiro mesmo, de investir no financeiro, de pagar meu aluguel, de pagar minha energia, minha água. E eu não tenho vergonha de dizer isso, mas foi um momento muito crucial ali de achar que não iria conseguir, né? E aí em janeiro de 2010, por um momento eu quase desisti de tudo, ali do curso, por questões financeiras mesmo. E aí um professor à época me estendeu a mão num projeto de extensão também, né? E aí foi em fevereiro de 2010. Esse professor me convidou e eu virei bolsista no projeto, né? Ganhava uma bolsa, à época era R$ 120, mas foi esse projeto que me deu uma luz, digamos assim, né? Inicialmente,
juntou com os recursos das outras pessoas lá de Conceição. Perdão, que eu tô doente. Então, juntou esse financeiro. E aí também outras pessoas passaram a me ajudar, tá? Mas foi um momento muito difícil ali. Eu já estava indo para o sexto período do curso, e eu quase desistia, né? Então, mas aí também quando foi em abril de 2010, ainda dentro dessa dificuldade toda, eu consegui um trabalho aqui na cidade de Patos, o ex-prefeito da minha cidade, que conseguiu, né? O Alexandre Braga, na época, ele que falou com o Rosildo lá da Ecoplan. Então, ele arrumou um estágio para mim. E aí eu passei a ganhar meio salário mínimo. Na época, eu ganhava R$ 300. Mas veja, eu saí de uma situação de quase desistência de curso e passei a ganhar uma bolsa do projeto de extensão e depois passei a conseguir um estágio. Então veja que tudo mudou significativamente. Veja que eu não desisti, né? Foi ali onde você vê uma virada de chave mesmo, uma virada de chave considerável. Foi por meio de um projeto de extensão, juntamente com uma oportunidade de estágio, ainda naquela época, 2010, e isso fez com que eu continuasse no curso, tá? E aí, quando eu consegui o estágio, eu liguei para as pessoas imediatamente, as pessoas que me ajudaram, e eu disse, olha, não precisa mais mandar ajuda, porque agora eu estou trabalhando. Então, eu pedi para as pessoas suspenderem toda a ajuda que estavam a me fornecer ali todos os meses, e eu passei a trilhar o meu caminho com minhas próprias pernas, né? Mas sempre com o pé no chão, sempre com aquela certeza de que Deus estava tomando conta de tudo e de que eu poderia mais, né? Então, teve essa virada de chave sim, Daniel, ali em 2010, janeiro de 2010. Bom, a gente sabe que além dos desafios comuns a muitos estudantes, você também enfrentou questões pessoais importantes. Como foi viver essa realidade dentro da universidade? E quais barreiras você precisou superar no dia a dia? Uma barreira também muito difícil que eu tinha é a deficiência visual que eu tenho, sabe? E aí eu só sentava na frente, muitas pessoas elas não compreendiam até, né? Claro, nunca tiraram onda assim, explícita, né? Mas ficava às vezes um zunzinho, sabe? Mas eu tinha dificuldade de visão também, né? Além de ter essa dificuldade financeira, eu tinha a deficiência, né? E à época eu até tentei bolsa manutenção, não consegui, por incrível que pareça, só para você ter uma ideia, né? Eu não consegui. Então a minha maior dificuldade, além da visão, que eu sentava na frente e tudo mais, foi a dificuldade financeira. Eu acho que a que mais pesou para mim foi a dificuldade financeira na época. Bom, nem tudo são desafios. Ao longo da sua graduação, quais foram os momentos mais marcantes e ou mais felizes que você viveu dentro da universidade? Eu acho que o mais marcante foi no dia que eu enxerguei o final, quando a gente foi tirar as fotos, assim, poxa, eu não acredito não. Ou então, quando eu consegui pagar cálculo diferencial integral, que foi uma disciplina que eu reprovei 2 vezes, né? E eu chorei bastante até quando eu consegui pagar essa disciplina na época, né? Eu mudei até de professor para ver se conseguia pagar essa disciplina. Então, acho que esse foi um marco também considerável, como se diz. E eu sempre fui um aluno, como eu disse, eu não era um aluno nota 10, mas eu consegui ainda terminar o meu curso com CRA 7.3. 7.3. Então, para mim, eu acho que o maior marco ali dentro da universidade foi enxergar o final do curso, né? Foi visualizar isso, foi conseguir, junto de alguns colegas, a, a proeza de conseguir terminar o curso, né? Tendo em vista que apenas 2 colegas, eu e mais um colega da mesma matrícula, conseguimos
terminar o curso no tempo hábil. Para você ter ideia, Daniel, só eu e outro colega conseguimos terminar no tempo hábil, né? Para você ter uma ideia que não era fácil. E a gente tinha ainda no tempo a questão de que se você reprovasse 3 disciplinas, você ficava retido no semestre. E eu, graças a Deus, nunca aconteceu comigo dessa questão, né? Eu sempre perdia 1 ou 2, mas conseguia pagar as pendentes e assim eu ia. Mas eu, como eu repito, sempre com esforço, procurando alguns colegas, professores, né? Eu buscava ajuda. Eu tentava buscar ajuda para eu correr atrás, né? Então era isso, sabe? Além da questão financeira, o estágio e os projetos de extensão que o senhor falou, teve algum impacto na sua vida profissional e pessoal? Teve sim o estágio teve um impacto significativo porque assim eu consegui trabalhar, eu trabalhava no escritório de contabilidade, mas exercia uma função de suporte técnico, né? Eu dava suporte na área de TI e sobre o projeto de extensão me auxiliou bastante para as aulas, né? Porque era um projeto voltado para ensinar. Então, a gente ensinava informática básica para a comunidade e para alunos. A comunidade que eu digo era a comunidade católica, né? E outra, tinha umas aulas para os alunos de escolas públicas aqui da cidade de Patos. Era um outro projeto de extensão, o projeto de extensão do professor Edson Holanda, né? O projeto que eu fui bolsista era um projeto de divulgação do curso de licenciatura em computação à época, né? Haja vista que o curso da gente era licenciatura em computação na época. Em que momento você percebeu que queria seguir na área da educação? Você já entrou na universidade com a intenção de seguir na área da educação ou foi com um projeto que o senhor se interessou? Eu acho assim que um ponto chave também foi o projeto de extensão que me desbravou para o ensino, né? Mas eu sempre gostei dessa parte de ensinar alguma coisa, Daniel. Sempre gostei, sempre estava na veia ali. E o que destravou também, o projeto de extensão foi muito significativo para isso, para me dar suporte, entendeu? Na questão do ensino. Então ele me deu bastante suporte, né, para essa questão. Certo. Hoje, como professor e coordenador do Sempre, apresentador do Pode Conversar, como é sua rotina? O que as pessoas geralmente não veem, mas faz parte do seu dia a dia. O que que as pessoas não veem? Eita, boa pergunta, tá? Acho que as pessoas pensam que eu não faço muita coisa, eu só dou aula. Tem gente que diz, ah, você só dá aula. Caraca, como se fosse fácil, né? Bem, eu tenho uma rotina bastante cheia, eu vou falar um pouco, né? Ao acordar pela manhã, dependendo do dia, se eu tiver aula, eu acordo, faço café, tudo mais ali, né? Dou uma olhada no material e já vou para a universidade no primeiro horário do dia, né? Quando eu chego em casa, eu vou auxiliar minha esposa na questão do cuidado do meu filho, né? Que eu faço minha parte junto com ela, eu auxilio ela também, porque além de ter essas atividades docentes e também do podcast, tem a parte com o Bernardo, que aí é algo que demanda tempo, demanda cuidado, então eu costumo dizer que eu tenho um dia bastante cheio, né? Na parte da tarde, a gente tem ali para dar um banho nele e tudo mais, cuidar dele, revisar as aulas, que eu sempre reviso minhas aulas, eu sempre olho se tem alguma coisa pendente para ministrar à noite ou, por exemplo, para ministrar no outro dia. E à noite, quando eu chego da universidade, eu vou olhar algumas coisas do próprio Pode Conversar. Às vezes eu olhar alguma matéria, né? Já que eu gosto de assistir entrevistas para me embasar para os meus podcasts, ou mesmo fazer um material para o meu site, que eu tenho um site, né? O podeconversar.com.br,
Quem quiser acessar, lá eu posto materiais sobre política, sobre educação, sobre cultura, enfim. E aí, para política, eu não gosto de replicar matérias. Eu gosto de escrever minhas próprias matérias, né? Eu gosto de escrever com minhas próprias palavras, né? Porque eu assisto o colunista Gutenberg Cardoso, o Heron Cid, então, porque eu gosto da política, não gosto de politicagem, eu gosto da política, dos fatos políticos. Então, para a gente não estar disseminando informação fake e tudo mais, logo eu que sou professor, eu tenho todo esse cuidado, né, quando eu vou escrever algo, quando eu vou construir algo. Então, na parte da noite ali, eu geralmente pego para estudar, né, ler alguma coisa, ler algum livro, ler alguma matéria, assistir algum podcast, ficar por dentro das questões tecnológicas, tendo em vista que a tecnologia ela avança todos os dias, então eu, por ser professor dessa área, por lecionar aula no curso de administração, então eu acho por bem sempre estar estudando questões de inovação, porque é importante discutir isso em sala de aulas com meus alunos, da disciplina tanto de introdução à TI quanto de administração de sistemas, para que eles saibam que eu não fico preso ao meramente estar na ementa, né? Eu gosto das questões atuais. Então, mas minha rotina ela é uma rotina muito densa. Eu não gosto de comentar muito, né? Pronto. Agora mesmo eu estou aqui na entrevista, mas já vou jantar. Não jantei ainda. Anteriormente eu estava numa banca de TCC antes de entrar na entrevista, né? Então, anterior à banca eu estava lendo o TCC para participar dessa banca, né? Eu tive uma semana bastante complicada que eu estava doente. E aí quando eu adoeço, para tudo, praticamente, em casa, sabe? Porque eu tenho essa responsabilidade com tudo, né? E aí acaba parando, acaba saindo do controle ali, porque o pode conversar, por ser só eu, geralmente minha esposa é quem dá o suporte, mas por a gente ter uma criança pequena, acaba que só eu tenho que estar imerso sobre as questões do podcast. Então, eu que faço os cortes, eu que publico, então, eu que faço matéria, então, tudo isso. Entendeu, Daniel? Mesmo com todo esse trabalho, o senhor ainda conseguiu recentemente conquistar seu doutorado. Como foi isso? O senhor, qual a importância desse doutorado para sua trajetória profissional? Eu costumo dizer que, para mim, foi um marco significativo pelo fato de que eu entrei na pandemia. Eu entrei em junho de 2020 no doutorado. E lá ele é presencial. Ele dava remoto por conta da pandemia. Então, para mim, foi um marco histórico, pelo fato de que ali em 2020 a gente não tinha uma expectativa do que poderia acontecer. E eu já estava preparado para que, caso retornasse, eu fosse para lá, para São José dos Campos, né, em 2020. Então, eu tive a oportunidade de ingressar na Universidade Federal de São Paulo, tá? Um dos maiores centros do país. E o meu orientador à época, ele colocou 6 disciplinas inicialmente, né? Eu consegui fechar o semestre ministrando aula, que voltou às aulas remotas, né, na UEPB. Então, eu ministrava a aula. Eu consegui também ainda, aproveitando essa oportunidade, eu consegui participar de formações docentes, né, durante a pandemia. E aí aqui eu agradeço a professora Rosângela Medeiros, que me colocou num cenário, né, bastante significativo, que eu ministrei oficinas ali para os professores e tudo mais. Então, para mim foi um marco considerável. Então, paralelo a isso, eu fazia doutorado e dava aula, né? E aí eu consegui fazer as disciplinas, Daniel. Então, 2020 e 2021 ali, eu só me dedicava, eu não tinha família, não tinha esposa, não tinha filho,
Então, me dedicava só ao doutorado e às coisas da UEPB, tá? Eu só fazia isso, eu não tinha podcast também. Então, 20 e 21 foi isso. 22 também, porque em 22 eu qualifiquei, né? Em 23 deu uma desandada no doutorado. Em 24 foi onde eu consegui constituir minha família. Em 24 eu consegui retornar as questões de doutorado. E em novembro de 25 eu consegui concluir. Para mim foi um feito histórico, porque eu não precisei ir lá. No entanto, para as pessoas que pensam que online, fica à vontade. O site, eu vou até colocar aqui no chat, né? Para quem quiser ter interesse, é simples. Se acha que é tão simples assim, né? Algumas pessoas podem acessar o site, podem consultar e se candidatar a uma vaga lá, tranquilo. Agora, vale lembrar que é totalmente presencial lá. O meu caso foi o acaso, né? Eu costumo dizer que foi Deus, né? Nessa minha conquista. Foi Deus do começo ao fim, né? Porque eu também consegui bolsa. Então, eu tinha bolsa de doutorado na época. Então, por isso que eu valorizo, né? Porque assim, não é fácil, não cai do céu. Se veio para mim a oportunidade é porque eu acho que eu merecia. Então, esse foi o percurso do doutorado, tá? Foi a pandemia. A pandemia foi que ela fez um estrago grande. Com certeza muitas vidas foram perdidas, mas ela também deixou um saldo para mim, né, positivo nesse caso, né, porque eu consegui fazer um doutorado num grande centro de maneira remota. Ao longo de toda essa caminhada, quais foram os aprendizados mais importantes que você leva, tanto para a sua vida profissional quanto pessoal? O principal aprendizado foi que você não é melhor do que ninguém em circunstância nenhuma e que ninguém faz nada sozinho. Então isso é uma questão de praxe. E aí eu sou a prova viva de que quando você tem uma rede colaborativa de pessoas que podem te ajudar, você consegue ir mais longe, né? E eu aprendi com meu ex-orientador de mestrado, Wellington Candeia de Araújo, que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Pode ter o título que for, você pode ser pós-doutor, pode ser o que for, mas você não é melhor do que ninguém. Então essa é a prerrogativa de vida que eu deixo, né, para qualquer pessoa em termos nesse sentido, que a lição que eu aprendi foi essa, em termos de que ninguém é melhor do que ninguém, e outra, ninguém faz nada sozinho. Pronto. Na sua visão, qual o papel da UEPB na sua trajetória? E como a universidade contribuiu para a pessoa e o profissional que você se tornou? A UEPB, ela contribuiu principalmente na questão da formação, por meio de excelentes profissionais que a universidade tem, né? Na época, quando eu fiz graduação, o curso era bastante exigente, tinha excelentes professores, né? Logo, eu fiz graduação, especialização e mestrado na UEPB. Então, eu costumo dizer que a UEPB, ela é minha mãe acadêmica e ela contribuiu fortemente na minha formação. Como assim? Me dando conhecimento técnico e pedagógico para que eu pudesse exercer a minha profissão. O conhecimento técnico plausível, aquela área de atuação da área de computação, seja na área de programação, de desenvolvimento, na área pedagógica, como nos métodos de ensino, porque era um curso de licenciatura. Então, a UEPB ela me preparou dessa forma, né? No mestrado, me preparou no quesito pesquisa, né? Sobre os instrumentos de pesquisa, metodologia, né? Então, teve essa preparação. A UEPB ela me preparou como profissional
e enquanto ser humano, né? Isso aí nós estamos falando de graduação, especialização e mestrado. A especialização e o mestrado eu consegui logo após a especialização, não, perdão, o mestrado, quando eu me tornei professor da UEPB, né? Não sei se você vai questionar a respeito disso ainda também, mas o que eu posso dizer é que a UEPB contribuiu significativamente, principalmente na minha formação técnica e também na formação docente. Pensando em tudo que você viveu até aqui, que conselho você daria para os estudantes que estão na universidade e muitas vezes se sentem perdidos ou desmotivados? O conselho não é nem clichê, tá? Mas é não desistir e é procurar sustentação naquele professor que você julga que ele é alguém que pode te ajudar. Porque nós sempre temos um professor ou vários professores que podem nos dar sustentação, que podem nos dar o embasamento, que podem nos auxiliar na caminhada, né? Assim como também se apoiar em colegas. Como assim? Pode existir colegas que tendem a nos dar uma força. Nós temos, né? Eu sei que não é fácil, né? É tentar buscar oportunidades. É, é aquela coisa, é tentar aparecer, ser visto, porque quem é visto é lembrado, tá? Então, eu acredito muito nessa perspectiva, né? Então, essa questão de ser visto e ser lembrado é fundamental, tá? E aí, quem estiver me assistindo aqui, o segredo é não desistir, é tomar para si uma responsabilidade que você assumiu e dizer, não, eu vou até o fim. Porque outras pessoas conseguiram. E aí, tipo, a minha história aqui neste momento, ela poderá ser um motivador, um motor para que alguém continue os estudos, para que alguém não desista, né? Eu creio nisso, eu acredito nessa perspectiva. E para aqueles estudantes que vêm do interior, igual o senhor, com poucas oportunidades, pouco apoio, o que você diria para que eles não desistam dos seus sonhos? O que eu costumo dizer é procure as oportunidades. E repito, quando eu digo procure um professor aqui, esse professor ele poderá ter um projeto de extensão. Claro, ele não vai lhe colocar, obviamente. Mas ele pode dizer, olha, se candidata, se tu tiver um CRA bom, se tiver uma outra etapa assim, assado, então poderá ter uma oportunidade. O professor pode pedir monitoria, de repente o professor nem está interessado em pedir uma monitoria para uma disciplina, mas de repente pode pedir e aquele aluno pode se candidatar. Não é garantia de que ele vai passar, mas já é um estímulo para que dizer, poxa, olha, então eu estou vendo que eu tenho como, né, correr atrás. Então, para o interiorano tenta focar nas oportunidades, ficar de olho em editais, porque a UEPB sempre lança edital para bolsa manutenção, bolsa permanência, bolsa de monitoria, bolsa de extensão, bolsa de pesquisa. Então tem muita coisa, tem muita atividade que dá para o estudante ele se inserir e continuar a batalha, continuar a luta, né? Continuar nos estudos, né? Se você pudesse dar dicas mais práticas mesmo, do dia a dia, o que você acha que faz diferença na trajetória de um estudante? Planeje suas ações. Planeje o que planeje as suas tarefas diárias. Como assim? Por exemplo, você tem 6 disciplinas, então planeje, estude e deixe um tempo para você fazer uma outra coisa.
um curso de inglês, estudar sobre Excel, por exemplo, se você estiver fazendo ADM, se você fizer computação, estudar um pouco mais de outros tipos de linguagem de programação, mas para essas dicas mesmo direta é planejamento. Tenha um planejamento para a sua carreira, né? Para executar as tarefas diárias. Porque se você faz tudo no Alan Vantu, uma hora vai dar errado. Agora, para encerrar, depois de tudo que você viveu, o que significa para você ter chegado até aqui como egresso da UEPB? E essa é difícil. O que é que significa? Significa que eu estou vencendo. Não é que eu venci, que eu acredito que tem muita coisa ainda para se vencer, mas eu acho que eu estou vencendo e eu venci muitas etapas, muitos desafios, muitas barreiras, muitos preconceitos, né? Eu consegui vivenciar. Uma diretora da escola onde eu não era nem onde eu estudava lá na minha cidade dizia assim: ah, esse curso é muito difícil, você não vai passar do primeiro período. E olha só, hoje eu sou doutor na área, né? Então, isso sabe, assim, não tem preço. É você olhar pra trás assim e dizer: poxa, eu não acredito que eu consegui, não. Né? Então, você vê uma coisa como essa, tá vendo, Daniel? Né? A gente olhar e dizer: eu venci, é muito forte. Né? E aí, eu sei que não foi fácil, mas eu estou vencendo e eu quero dizer que é possível. É possível quando se acredita. Isso é possível. Agora é preciso crer e também ter muita fé em Deus, tá? Porque assim, sem Deus, a gente não consegue nada. Né? Sem Deus, a gente não sai do canto. Porque Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá meios, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem. E Ele nos dá a determinação que muitas vezes nos falta. Né? A gente, às vezes, meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? E Deus vai lá e dizer: assim, filho. Então, o que eu deixo para todos vocês que estão nos assistindo aí tenha sabedoria, tenha fé em Deus e, acima de tudo, tenha força de vontade. Né? Corra atrás dos seus objetivos e não desista. Professor, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. Tenho certeza que ela vai inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo. E aí você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Fala Egresso. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau, pessoal.